mais um Júnior na Lata, episódio especial hoje. Eu estou aqui com cara de sono, porque não tá tão tarde, não tá tão cedo assim, na verdade tá tarde, são 9h30 da manhã, mas nós estamos vindo de uma semana de Dunamis Com, encontro com os nossos pastores da igreja local, e por causa disso, então, aproveitei para conseguir gravar pessoalmente com o convidado de hoje. Hoje nós vamos falar sobre corpo, estamos no bloco de corpo aqui dessa nossa temporada. Vamos falar sobre como você adorar a Deus no seu corpo e também não impedir o que Deus te chama a fazer no seu corpo. Eu chamei uma pessoa aqui para falar com a gente, que é uma pessoa que usa o corpo como veículo realmente profissional. É um atleta de alta performance. Então, ninguém melhor para poder explicar como você consegue, de fato... E se vocês ouvirem as pessoas aqui ao fundo, as crianças, é porque tem muita criança nessa igreja esses dias, mas a gente vai continuar falando, tá bom? Mas como você consegue, então, adorar a Deus no seu corpo, mas continuar, por exemplo, fazendo jejum e vendo o agir de Deus através disso. Eu gosto de comparar ele não vai gostar dessa comparação, porque ele é uma pessoa muito humilde, mas eu gosto de comparar ele a Daniel, uma pessoa que, assim, se destacou no meio da geração dele, e ainda mais indo contra tudo aquilo que era aconselhado de nutrição e alimentação. Ele tem umas histórias muito sobrenaturais sobre isso. Então, sem mais delongas, sem mais introdução, Fabinho, seja muito bem-vindo aqui. Daniel também, podemos chamar. Agora o meu vai ser Fabinho Daniel. Fabinho Daniel. Obrigado, Júnior. É uma honra estar participando, né, do Júnior na Lata. Eu que estou sempre acompanhando junto com a esposa. Então, me sinto muito honrado de estar participando. E que o mais importante seja o nome do Senhor ser glorificado nesse dia. Amém. É isso. Fabinho, já para o pessoal então te conhecer um pouquinho, só conta um pouco de quem você é, sua trajetória e o que você faz para eles entenderem o porquê dessa minha introdução também. Então, pessoal, sou Fabinho, jogador de futebol, atleta profissional. Jogo futebol profissional há 20 anos, né? Sirvo ao Senhor há 15 anos. E por onde a gente tem passado, a gente tem entendido que nós somos embaixadores do reino e a gente tem vivido de uma maneira intencional. Eu e a minha esposa, sou casado há 13 anos, 2 filhos, um de 9 e outros de 2 anos. Estamos muito felizes de fazer parte de tudo que o Senhor está fazendo sobre a terra, né? Então nós nos colocamos numa posição de realmente de dependência do Senhor e onde o Espírito Santo nos direciona, a gente tem buscado sermos obedientes e fiéis à missão que Ele nos confiou na esfera dos esportes. É isso, muito bom. E Fabinho, conta aqui pra gente, porque a gente já teve várias conversas, né, em jantar, com as famílias todas, e você sempre pontua a questão de corpo, e eu vejo você sempre cuidando da sua alimentação, se exercitando, obviamente, porque é o seu veículo de trabalho, não é somente agora também pela saúde, mas é o seu veículo de trabalho. E nessa tensão de cuidar do corpo e ser cristão, o que você vê, assim, de revelação que você teve? Como que você consegue balancear bem esse cuidado sem ser extremo? E se puder falar um pouquinho sobre isso, como tem sido sua jornada? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6 que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Então, eu não tinha esse conhecimento antes de me converter, de entregar minha vida a Jesus. Depois que eu me converti, eu tive essa consciência. Então, eu já cuidava pelo lado profissional, para exercer a minha profissão. Agora, depois que eu tive esse encontro com Jesus e a revelação de que o meu corpo pertence a Ele, até porque não é mais meu, é um templo do Espírito Santo e o Senhor comprou Ele, pagou. Então, ou seja, eu tenho que cuidar de algo que não é meu. Então, isso requer uma responsabilidade ainda maior, não só pela profissão, mas também por cuidar daquilo que é o veículo pelo qual o Senhor vai se mover sobre a terra. Nós sabemos que nós, como corpo de Cristo, nós somos o organismo, né? A igreja é o organismo pelo qual o Senhor vai cumprir os seus propósitos sobre a terra. Então, isso me trouxe uma consciência ainda maior e uma responsabilidade ainda maior. Porque eu posso estar jogando futebol, cuidando do meu corpo como um atleta, mas talvez não a consciência de que o meu corpo não me pertence. Então, quando eu tenho essa consciência, isso me faz ser mais excelente ainda, né, com o meu corpo, não só pelo lado profissional, mas também pelo lado de cumprir a minha missão terrena. E quais são formas que você tem visto Deus te instruir de como cuidar do seu corpo pensando em longevidade e também pensando em submetê-lo a serviço do rei? Isso vem de um lugar
tudo que a gente faz na nossa vida, principalmente nós que caminhamos com o Senhor, nasce de um lugar de intimidade com o Senhor. Eu sempre falo que quando você tem uma revelação, isso faz toda a diferença. Então, a revelação, ela sempre vai nascer de um lugar de intimidade com o Senhor. E ali você tem um motivo pelo qual você faz aquilo. Então, é uma motivação. Qual é o motivo da sua ação? Por que eu faço o que eu faço? Então, eu entendi que não só pelo lado biológico que o jejum tem os seus benefícios, mas principalmente nós que servimos ao Senhor, nós enxergamos, eu enxergo e eu acredito que faz uma diferença muito grande na minha vida espiritual, que automaticamente ela vai respingar ou vai alcançar outras áreas da minha vida. Então, sempre que eu estou com o Senhor, desde o momento em que eu entreguei minha vida, eu sempre fui radical no sentido de jejum, porque no caso, eu me converti naquelas assembleias raiz mesmo, que em jejum e oração o pessoal não abre mão. Conta um pouquinho, antes de você continuar isso daí, conta um pouquinho da sua conversão. Como que foi? Porque eu acho que nem eu sei exatamente da sua conversão. Eu conheci Jesus através do futebol. Nas concentrações, nós nos reunimos um dia antes de cada partida para um discipulado. Tem ali um atleta que vai trazer uma palavra. E nessa ocasião, eu estava vivendo um momento de dificuldade no clube, estava naquela incerteza do futebol. Será que é isso que Deus tem? Será que realmente é a profissão que eu vou me destacar? Eu me dediquei muito ao futebol. Eu falo que se eu não fosse um atleta, obviamente teria outras opções profissionais, mas eu foquei muito no futebol. Então eu abri mão de muitas outras coisas. E nessas concentrações, um dia um atleta falou assim, Fabinho, vamos no culto. Era Atletas para Cristo ou outro? Era só um... Não carregava essa nomenclatura de Atletas de Cristo. Mas era um atleta de Cristo. Sim. E ele pregou para mim, me chamou para ir no culto. Demais. Então, assim, qual era o meu preconceito com a igreja evangélica? Meus pais cristãos, né, católicos romanos, o meu preconceito era, eu não conhecia a liturgia de um culto. Então, na minha cabeça, no meu preconceito, nossa, se eu for na igreja, as pessoas vão me chamar lá na frente, eu vou ter que ler a Bíblia, meu Deus, eu não tenho uma vida assim de leitura bíblica, eu não tenho uma vida de um relacionamento com Deus, até porque eu só conhecia Jesus de ouvir falar, não tinha um contato com ele. Então fui num culto, quando chegou num culto, uma igreja muito avivada, e eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Esse povo é louco. Porque a gente é um pouco mesmo hoje. Não, hoje eu entendo porque eu me tornei um também. E é bom demais essa loucura pro reino. E quando eu cheguei na igreja, uma senhora lá da frente, com os olhos fechados, as famosas irmãs do coque. Opa! E ela veio na minha direção, eu sentei na última cadeira, eu falei assim, não, eu não. E ela vindo assim na minha direção, uma igreja muito avivada, era um culto de Santa Ceia. Naquela época, a nomenclatura que a gente usava era nosso fogo tá caindo. E aí eu vi os crentes tudo pulando, falei, esse pessoal é doido, o que eu tô fazendo aqui? E a irmã vindo na minha direção e o coração disparando. Aí ela chegou do meu lado e falou assim, não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi você. Uau! Só que nesse dia eu me lembro que eu não tinha verbalizado o que eu estava pensando, mas nesse dia eu estava pensando realmente em desistir do futebol. Porque eu estava vivendo uma realidade totalmente diferente que eu vivo hoje, depois de alguns anos. Então eu estava no início da carreira e eu pensei, será que realmente é isso que o Senhor tem para mim? Será que eu vou conseguir ajudar os meus pais, dar uma casa para os meus pais? Eu pensei, não verbalizei. E nesse dia foi quando eu recebi o convite para ir no culto. Fui para o culto. E quando ela trouxe essa palavra de conhecimento, ela falou assim, não, foi você que me escolheu, foi eu que escolhi você, foi eu que te trouxe aqui nessa noite, e tudo que você estava pensando hoje, se essa é a profissão que eu tenho para você, se você vai conseguir ajudar seus pais, sim, você vai conseguir ajudar seus pais, e essa é a profissão que eu tenho para você. Então, algo que me marcou, que, assim, o meu contexto naquela época, primeira vez de uma igreja evangélica, mas algo que me marcou foi o que ela falou assim, muitos vão virar as costas para você, eu não, eu sempre vou estar com você. E te digo mais, você ainda vai pregar minha palavra. Através da sua vida, muitas outras pessoas vão me conhecer. Quando ela me fala isso, o meu contexto era de festa, de balada. Eu falei, ela não sabe com quem ela está falando. Mas o que mais me marca minha primeira experiência com o Senhor, o que mais marca foi que realmente se cumpriu, né? Eu consegui, ao longo da carreira, jogar em grandes clubes de futebol brasileiro, mas o que mais marca foi
essa mudança de caráter que o Senhor realizou em mim e conseguir e me ver hoje pregando a palavra do Senhor. Então, todas as vezes que eu estou pregando a palavra, eu me lembro dessa primeira experiência. É o que mais marcou a minha vida. Nossa, que incrível. Eu não sabia desse encontro com a tia do Coque. Tem. Agora porque, gente, na verdade, aqui, ó, Fabinho, sim, é um jogador, atleta de alta performance, mas ele é um intercessor. Esse é o seu... gente, assim, até compartilhando, né? Eu com meu marido, às vezes a gente tá conversando, aí, de repente, chegava uma mensagem do Fabinho: eu tava aqui orando por vocês e senti isso, e orei por tal criança. E aí eu olhando pro Teófilo assim, como é que ele sabe, cara? Como é que ele sabe? Era justo aquela criança que tinha tido alguma coisa naquela noite? Ou justo naquela hora a gente tava sentindo um ataque do diabo mesmo? Então, eu vejo que você tem essa profissão, mas o seu chamado, assim, de intercessor, e sim, todos nós somos intercessores, mas tem alguns que têm um chamado um pouco mais específico para isso, e eu vejo isso muito na sua vida, assim. Então, por isso que eu falo, é quase como uma profissão de agente secreto, né, dentro do futebol. Exatamente. Mas que demais. Daí você estava falando do jejum. Isso. Daí eu te cortei e te perguntei as outras coisas. Continua. Você lembra que participou do jejum? Se quiser falar de onde você quiser. Você falou que jejum sempre foi parte de quem... Lembrei. Então, como eu me converti numa assembleia e o pessoal é muito disciplinado em jejum e oração, então eu já fui crescendo a minha raiz ali, os meus primeiros anos, né, caminhando com o Senhor, então eu fui muito radical. E no jejum, então, eu fui ensinado a isso. Eu sempre falo que, às vezes, as pessoas elas não têm uma vida de jejum, principalmente hoje, porque elas não são ensinadas. Uhum. A nossa igreja é uma igreja que... Quando eu conheci a Zion, não falando da placa da Zion, porque nós servimos ao reino e a placa do reino está acima da placa de qualquer igreja, mas eu cresci muito espiritualmente, porque eu nunca vi, e eu falo assim do fundo do meu coração e de uma maneira sincera diante do Espírito Santo. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção quando eu fui conhecendo a Zion foi o caráter, obviamente, dos pastores e a sinceridade e a maneira como se coloca para servir o reino. É uma igreja que serve. E as disciplinas espirituais é algo que a nossa igreja ela não abre mão. Então, se você quer conhecer a Zion, você é muito bem-vindo, mas saiba, vai te custar algo. E é algo que custa onde o reino é beneficiado. Então, isso é muito prazeroso. Isso se tornou um prazer. É uma disciplina, obviamente, ela começa com uma disciplina, mas se torna um prazer e se torna um estilo de vida. Então, tudo que se torna um estilo de vida e prazeroso, onde o reino é beneficiado, nós não nos reservamos a isso. Nós estamos disponíveis para fazer tudo aquilo que o Senhor nos pede. Sim, não, isso é muito realmente marca de quem a gente é. E até o pessoal que vai chegando mais novo, não sei se tem um entendimento de que tudo que a gente construiu foi na dependência de Deus. E como que se depende de Deus? Se colocando no lugar da necessidade de um milagre e se consagrando. Isso. E como que se consagra? Não comendo e orando. Então, assim, né? Tudo que a gente constrói como Dunamis, como Zion, é debaixo de muito jejum. Mas muito jejum. A nossa galera toda, de repente, a igreja vai toda emagrecendo, assim, a gente vai vendo a galera assim, ficando pela metade. Eu tava até, inclusive, olhando... Foi o Isaac ontem, o Isaac e o Matheus Alexandre. Eu olhei pra eles, porque eles estão passando também por processo de ordenação aqui, né? Eu olhei pra eles essa semana, eu falei, nossa, eles estão mirrados. Aí eu falei, é o jejum. Você vê assim que a pessoa foi sumindo. E eu fico muito feliz, porque a gente é esse tipo de crente que, de fato, eu tava até... Ultimamente eu tenho falado muito que, assim, tô com saudade mais daquela igreja que tem bafo de jejum, sabe? Sim. Que a Assembleia é muito conhecida por isso, Sim. né? Até assim, aquelas mulheres que o jejum tanto que até tem bafo. Eu lá atrás, eu era adolescente, e um cara falou assim, eu tô procurando uma esposa, mas uma esposa do coque com bafo de jejum. E eu não tinha entendimento do que significava isso, mas é realmente esse lugar de, tipo, cara, eu vou achar todas as minhas forças na dependência de Deus, né? E a gente busca muito isso. Só que eu sou uma pessoa que, assim, eu amo exercício físico, eu amo realmente estar ativa, mas o meu corpo não é o meu veículo de trabalho. Apesar de ser, né? Mas ele não é. Então eu posso
não comer. Como é que é pra você? E eu sei que eu já ouvi várias histórias dos milagres que Deus opera, mas como uma pessoa que depende dos músculos, que depende da produtividade do corpo, fazer jejum no meio de um campeonato, por exemplo, que eu sei que você já fez. Já Se fiz. você puder, já fez muitos. Já, muitos. Então, Júnior, uma das coisas que a gente tem que ter sempre consciência é que a gente sempre faz acompanhado de uma pessoa que tenha a sabedoria, que, no caso, um nutrólogo, é uma pessoa que realmente ela entenda do assunto, para que eu não faça loucura. Então, Sim. cada pessoa ela tem que entender a sua medida. Qual é a minha medida? Mas eu nunca vou descobrir a minha medida se eu não for em busca dela. Sim. Então, nós nos sabotamos porque nós colocamos uma trava na nossa mente de que nós não vamos conseguir. Como que eu sei que eu não vou conseguir se eu nunca tentei? Então, obviamente, é um acompanhamento médico, mas eu também acredito que o Senhor, Ele honra os nossos passos de fé, a nossa sinceridade. Então, primeiro, nós não fazemos jejum para barganharmos com o Senhor. Sim. Os jejuns que eu fiz durante jogos, eu não fiz para ganhar jogo. Isso é bom deixar claro, né? Exatamente. Tá ouvindo. Senão todos os atletas agora vamos fazer jejum para ganhar jogo. Vamos parar de treinar e vamos só jejuar, né? Assim ganhar jogo. Então, essa dependência, é como você falou, nasce de um lugar de dependência no Senhor. Então, durante as competições, primeiro, eu preciso ouvir do Senhor. Então, eu sempre ouço do Senhor em alguns momentos. Eu preciso que você jejue. Até porque o jejum é uma vida de jejum, é uma vida construída. Eu construí essa vida. Até que chegou ao ponto onde eu falei particularmente, como eu falei para você, eu acredito que o Senhor honra a nossa fé. Sim. Chegou em um momento que alguns jejuns para mim já não eram tão sacrificiais. E eu falei, Senhor, eu quero fazer história com o Senhor na terra. Então, o jejum para mim, jogando campeonatos, primeiro ouvir do Senhor, eu compartilho com a equipe médica, nutrólogo, enfim, as pessoas que me acompanham. E tem coisas que eles falam, Fabinho, isso é meio que loucura. Mas eu também não abro mão da minha loucura, que eu falo de radicalidade com o Senhor. Mas eu entendo que é o Senhor que está me chamando. Sim. Então, quando eu entendo que é o Senhor que está me chamando, eu dou esse passo de fé. E aí tem vários tipos de jejum que a gente pode fazer e se adaptar. Então, como eu vinha construindo já há 10 anos a minha vida de jejum, então nesses últimos anos eu comecei a dar passos maiores de fé, e aí eu vou me adaptando de acordo com as competições, de acordo com a temporada. Exemplo, eu comecei fazendo jejum já no início da minha conversão e já jogando futebol profissional. Eu jejuava das 6 da manhã, acordava às 6 da manhã e jejuava até meio-dia, sem água, sem nada. Então eu fui aumentando esse tempo e aí já entrou numa zona de conforto. Então eu senti que eu precisava dar passos maiores. O que eu faço? Ou eu faço jejum de líquidos durante a semana, ou isso aconteceram poucas vezes, mas já aconteceram de jogar de jejum, de líquido. Então eu só estava tomando suco natural. E eu via que a mão do Senhor estava sobre a minha vida, porque foram os resultados do GPS que a gente recebe. Os meus números foram os maiores. Eu fui considerado o melhor da partida, recebi um prêmio individual por causa disso. E ninguém sabia que eu estava de jejum de líquidos, somente de sucos naturais. Então, por isso que eu falo que o Senhor, Ele honra a nossa fé. Sim. Agora, se você trouxer para uma área médica ou da medicina, talvez eles não te aconselhem a fazer isso. Mas é como eu sempre falo, o meu lado radical de jejum e meus passos de fé e caminhada com o Senhor, ele nasce de um lugar de intimidade. Então, quando o Senhor me pede, eu sempre estou procurando. Primeiro, eu estudo a semana, eu recebo, né, a agenda da semana, o treinamento dessa semana vai ser isso, vai ser de força, vai ter força, não vai ter força. Eu me adapto de acordo com os treinamentos e vou seguindo a direção que o Espírito Santo vai me dando. E ter a voz de Deus acima de outras vozes. Porque se Deus te fala, se Deus te pede, se Deus te direciona, a gente tem que acreditar que Ele vai suprir tudo o que é necessário, né? Então, eu, por exemplo, uma mãe de 4 crianças pequenas, jejum não é... Hoje em dia é muito mais fácil do que era quando eu tinha menos crianças. As pessoas podem me achar doida, né? Mas, na verdade, eu acho que vai ficando mais fácil quanto mais frio, pelo menos pra mim, eu fui adicionando. Por mais que nunca pare...
acho que a minha capacidade ela foi se expandindo. Eu lembro que quando eu tinha só um filho, 2 filhos, cara, fazer jejum era muito difícil. E aí você tá o tempo todo ali cozinhando e tá. E hoje em dia, nossa, cara, fazer jejum tá realmente, graças a Deus, tá muito mais fácil. E eu fiquei, uma época eu fiquei meio baqueada. Falei, poxa, Deus, eu não consigo mais jejuar como antes. Porque nessa fase eu não consigo. Então eu meio que tava aceitando que eu não iria jejuar como eu jejuava antes, porque antes eu ficava que nem uma louca, né? Eu não tenho filho, não tenho nada, vou ficar sem comer mesmo. E eu falo, inclusive, pro pessoal solteiro ou recém-casado, que ainda não tem filho, eu falo, cara, jejua muito. Muito. Porque depois você vai ter que fazer muitas adaptações, especialmente para as mulheres, que eu falo mais, né? Que você vai engravidar, você vai amamentar. E especialmente nesses 2 momentos de gravidez e de amamentação, a mulher tem que ser muito direcionada por Deus. Antes você pode fazer umas loucuras que às vezes até nem é direcionado por Deus, mas não tem problema. Ele conta também com o seu zelo e com o seu passo de fé. Mas depois, por exemplo, no seu caso, e nesse caso de uma mulher gestando e amamentando, você tem que ter uma direção de Deus. Porque senão vai faltar para aquela criança, vai faltar para a sua profissão. E você também vai acabar sendo um mau exemplo, porque você não vai performar como você deveria. Exatamente. Então, por isso que eu falo assim, a voz de Deus, acima das coisas, ela nos direciona e não nos coloca dependente de razão humana. Que aí o médico vai falar certas coisas. Mas você fala, não, eu respeito o médico, mas a voz de Deus veio acima. Então deixa eu conversar com esse médico, o que eu consigo fazer para continuar obedecendo a voz de Deus, mas também ser responsável com aquilo que o Senhor me confiou. Porque Ele te confiou essa carreira, Ele te confiou esse chamado, e você tem que ser responsável. Então, acho que se você puder contar até da vez que eu não sei agora se era um nutrólogo ou um nutricionista ou a pessoa que era responsável pela dieta do time, mas que ele deixava você fazer as coisas meio ali na paralela, sem ninguém saber, porque ele já tinha visto o fruto desses passos que você dá, né? Sim. Foi alguns clubes que eu passo, né? Eles, como você falou, primeiro, a pessoa ela sempre vai respeitar a sua vida, porque a gente vive uma vida que as pessoas elas nos observam. Então, quando você tem uma vida de exemplo, não, realmente é uma pessoa que é temente ao Senhor, que serve ao Senhor com sinceridade, as pessoas elas conseguem te ouvir de uma maneira diferente, não no sentido de meritocracia, não é isso que eu tô falando, mas um estilo de vida que as pessoas, não, realmente essa pessoa ela serve ao Senhor com integridade. Ela vê a evidência, né, no fruto. Exatamente. Então, quando elas veem evidências, isso facilita para que, quando eu chegue até elas, explique meu estilo de vida, até porque eu tenho resultados. Então, se eu não tivesse resultados palpáveis, dificilmente essa pessoa profissional ela liberaria para que eu praticasse o jejum. Você deu o exemplo de Daniel, foi... É por isso, vocês estão agora entendendo por que eu dei esse exemplo, porque Daniel ele foi contra todas as sugestões. Então, ele tirou ali 10 dias e viu que realmente Daniel ele exercia com excelência e os trabalhos que exigiam do corpo dele, mas viam que tinha uma diferença entre ele e as outras pessoas. Então, isso aí, quando as pessoas elas veem evidências, resultado, não, realmente você tem uma graça para isso, mas a gente não pode restringir também, somente o Fabinho tem essa graça para isso. Não. Verdade. Você está buscando essa graça. Então, eu acredito que o Senhor ele está realmente nos convidando para que a gente realmente dê esses passos de fé e sinceridade com Ele, de construir essa vida de jejum com o Senhor. E eu sei que cada um, como eu falei, cada um tem a sua medida, cada um foi chamado, né, para exercer uma função, mas todos nós, como cristãos, nós temos que ter uma vida de jejum. Então, como eu falei, a gente tem que construir essa vida. Então, quando eu chego nos profissionais e eles veem resultados, eles falam, ok, Fabinho, segue. E o que acontece? Às vezes, tem alguém que percebe, porque eu não falo quando eu estou jejuando. Então, o profissional ali, o nutricionista, ele sabe, já comuniquei, mas eu não para não influenciar diretamente o grupo, eu acabo não falando. Mas tem gente que às vezes percebe. O que eu faço às vezes? Às vezes eu coloco uma salada, uma folha de alface no prato, sento com o pessoal na mesa, porque no futebol todo mundo almoça no mesmo horário. Alguns percebem, outros não, então eu coloco o prato, eu levanto, depois eu volto, vou disfarçando. Só que tem alguns amigos que já me conhecem, sabem que eu tenho um estilo de vida de jejum, eles percebem e tranquilo, eles até me ajudam no caso. Legal. Mas tem outros que percebem e depois vêm perguntar, por que você não está comendo? Aí eu vou explicando, e por incrível que pareça... É uma ferramenta de evangelização, né? Exatamente, eu explico
E por incrível que pareça, muitos atletas cristãos, eles nunca tinham jejuado, no caso, jogando futebol. Claro Uau. que já joguei jogos em jejuns, mas esses atletas, eles começam não jogando, mas durante os treinamentos, Fabinho, eu quero isso aí também, me ensina, Uau, me que explica. lindo. Então já tem Isso é discipulado. muitos atletas hoje em dia que conseguem, eles viram que às vezes é uma trava que a gente coloca na nossa mente, que nos limita realmente a darmos esse passo de fé. Aham. Então hoje muitos atletas que eu conheço, amigos meus, eles praticam o jejum também enquanto estão em competições. Claro que cada um na sua medida, não a Claro. radicalidade como eu A gente faço. não pode olhar como uma fórmula, Isso, mas tem que olhar como, cara, se ele faz, eu também quero. Como que Deus exatamente, tem pra mim isso? E eu acho que exatamente. esse é o lugar da voz de Deus, né? De que todos nós somos chamados a jejuar, mas quando que Deus te direciona? De que forma? Até, por exemplo, trazendo de novo pra minha esfera de mãe, né? Porque tenho muitos filhos. Eu falo pras mulheres, e eu tenho várias meninas aqui que estão ouvindo, que eu falo assim, eu sei que, pelo menos pra mim, eu não gosto de jejuar, sinceramente, não gosto de jejuar líquido, eu não gosto de jejuar Daniel, porque eu acho que é pouco sacrifício, Uhum. pra mim, Sim. né, no meu corpo. E aí, então, quando eu tava grávida, eu falava, eu não consigo, porque, tipo, senão eu vou... eu gosto da dieta de Daniel, Sim. eu gosto, assim, então não é um sacrifício. Aí eu falo pra elas, mas quando a gente faz em grupo, tem um propósito diferente. Uhum. Então eu convido as grávidas e as que estão amamentando, né? Eu falo, olha, agora que a gente tá fazendo em grupo, talvez aquilo que antes não seria tão legal pra você, como também não era pra mim individualmente, mas por a gente fazer em grupo, essa adaptação, ela faz mais sentido. Sim. E a gente consegue também ver um fruto coletivo. E aí eu tenho visto que muitas têm entrado nisso e jejuando aquelas adaptações, porque, de novo, eu agora, que não tô amamentando, que não tenho criança na barriga, eu consigo fazer um jejum na água. Uhum. Mas aí tem várias que estão grávidas, e eu falo, poxa, tenta então colocar uma sopa e tal, mas o coletivo faz uma diferença. Então, Faz. às vezes essa adaptação, e quando a gente tá falando de ter pessoas junto com a gente jejuando, também é algo muito especial. E esses homens que estão ali com você podem encontrar força em jejuar também com uma outra pessoa, ao mesmo tempo, né? Porque o jejum, claro, ele é individual, mas ele também feito junto tem um propósito coletivo, como a gente vê diversas vezes na Bíblia. Até se a gente for levar para Esther, que convoca o povo todo para jejuar em favor dela, porque ela ia se apresentar diante do rei. Então, o que um jejum coletivo não pode fazer também, né, pro reino? Você tocou num ponto muito específico sobre fórmula. Aham. E é bom que as pessoas entendam que nós não estamos falando de fórmula. Eu vou dar um exemplo. Teve uma competição que eu estava jogando alguns anos atrás e o senhor falou assim, eu quero que você jejue durante 3 dias. No líquido. No líquido que eu falo, suco. Aham. Que tem líquido, a gente às vezes coloca sopa, alguma coisa. Líquido, suco. E no meio desses 3 dias eu tinha um jogo muito importante. E eu não estava vivendo um bom momento no clube. E eu falei assim, você tocou num ponto, alguns pontos antes, sobre a excelência. Eu preciso entregar a excelência porque eu preciso performar. Só que entre as circunstâncias que eu estava vivendo e sobre obedecer à voz de Deus, e aí você para pensar, eu obedeço à voz de Deus ou à circunstância, mas eu preciso performar. Então, eu me recordo que jejuei, líquido, joguei, foi quando eu me destaquei, uma partida que eu me destaquei. Então, foram 3 jogos consecutivos, eu comecei a jejuar no dia do jogo, 2 dias antes, às vezes eu já entrava no líquido para jogar. E aí no terceiro jogo, e nos 3 jogos que eu fiz isso, eu fui o melhor em campo. Uau. E aí no 4º jogo que eu fui jejuar, o Espírito Santo falou assim pra mim, para. Aí mas eu tô tendo resultado. Para, porque já tá virando fórmula. Você tá barganhando comigo agora, porque como eu fui destaque, eu falei assim, achei a fórmula, jejum. Só que quando o Senhor me pediu o jejum nos 3 primeiros jogos, foi um jejum específico, algo espiritual que eu estava vivendo na cidade, no momento que eu precisava de um romper espiritual. Então, uma barreira espiritual que eu precisava romper com ela. Só que ocasionou de ter jogos nesses dias. Então, no 4º jogo, quando eu fui fazer, o Espírito Santo falou assim, para, porque você já está barganhando comigo. Então, a sua confiança está no jejum e não em mim. E aí eu parei. Porque uma das coisas que a gente corre o risco, porque a gente está tendo resultados, mas
o resultado, você quer, nós queremos o resultado da terra ou o resultado do céu? Eu acredito que o maior sucesso que nós podemos ter, que a gente pode ter, é quando nós temos o sucesso do céu. Sim. E o sucesso do céu é a aprovação de Deus. Porque no final de tudo, o que vai resumir a nossa vida na terra é a gente ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Uhum. Eu posso, no contexto, construir igrejas, eu posso jogar no meu contexto na seleção brasileira, eu posso jogar nos maiores clubes do Brasil e do mundo. Mas eu estou sendo fiel ao que o Senhor está me chamando. Uhum. Eu estou sendo fiel à missão a qual o Senhor me chamou. Sucesso na terra não é sucesso no céu. A gente não pode usar o parâmetro de sucesso da terra que a cultura usa como um sucesso do céu. Tem muitas pessoas que estão jogando na seleção brasileira, nada contra. O Senhor tem, sim, jogadores, ele quer exaltar, honrar, tudo bem. Mas tem muitas pessoas que estão na seleção ou em grandes clubes do Brasil e do mundo e que não estão sendo fiéis àquilo que o Senhor pediu a elas. E tem pessoas, como eu sempre falo, anônimos, que talvez não jogaram no mesmo clube que eu joguei, nas mesmas ligas que eu joguei, estão sendo fiéis na medida que o Senhor confiou a elas. Então, no final de tudo, o que a gente precisa ouvir é servo bom e fiel. Uau. É o que eu e a minha casa, a gente procura sempre ouvir do Senhor. Lindo demais isso. A gente está chegando aqui no fim e acho que você tocou num ponto muito importante, que na dependência de Deus e no jejum, a gente tem muita força, mas o jejum não pode ser a fonte. Isso. Deus tem que ser a fonte. Isso. E o jejum não pode ser a fórmula. Deus tem que ser aquele que vai fazer do jeito que ele quiser fazer. E aí eu vou trazer até um exemplo de agora. Eu tive uma questão intestinal, assim, difícil esses últimos tempos, e aí eu tentei jejuar, porque a gente sempre jejua pré-conferência, assim, eu não sei fazer conferência sem jejum. E eu tentei jejuar e eu passei muito mal. E eu não consegui jejuar. E aí eu mal, assim, eu até falando com a médica, falei, cara, como é que eu vou estar, assim, só no óleo se eu não tô jejuando? E eu lembro que a médica falou assim pra mim, Júnia, Deus conhece o seu coração, ele vai derramar, sabe, a unção sobre você, mesmo que você não esteja podendo fazer jejum. Eu falei, Senhor, eu não sei o que é pregar. E eu ia pregar sobre o óleo, né? Quanto óleo você tem. Eu falei, Deus, eu não sei o que é pregar numa conferência sem depender disso, porque eu precisava matar minha carne. Só que eu não consegui, porque eu realmente, assim, eu tava com uma questão física e eu, assim, passei mal mesmo. E eu aguento as coisas, mas eu tava passando muito mal. Eu não consegui. E aí eu fui, assim, antes da pregação até, eu tava orando e falando, Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso da sua unção, eu preciso do seu óleo, eu preciso, e eu não consegui jejuar pra ter isso. Eu falei, eu preciso aparecer porque eu não posso, o meu discurso, ele não tem que ser convincente, tem que ser o óleo, tem que ser o azeite, tem que ser o espírito, né? E eu entrei pra pregar, assim, sendo bem honesta, com medo. Eu falei, e se eu não tiver? Sabe, encharcada. Porque eu sabia que eu não tinha conseguido jejuar, por mais que eu quisesse. E a minha fórmula sempre tinha sido, por mais que eu não fosse eu vou jejuar. Era tipo, eu sei que pelo menos se eu jejuar, a minha carne vai morrer um pouco e o espírito vem. E aí eu preguei naquela de Deus, eu preciso, assim, mas eu nunca, acho que foi uma das vezes que eu mais orei pedindo, e eu sempre peço, mas eu preciso num nível que se o Senhor não vier sobre mim, nada vai acontecer. E eu sei que foi uma sessão que o Espírito Santo veio, se moveu e foi muito forte. E Deus falou comigo, ele falou assim, não é só através do jejum também que você vai ter o óleo. É a sua vida de consagração e a sua dependência em mim. E nesse momento eu sei que você não conseguiu fisicamente se colocar nesse lugar. Mas não é só assim também que ele vai aparecer. Então tem as diferentes formas que ele vai, e para a glória dele, graças a ele, eu sei que pessoas foram muito impactadas. Foi uma primeira sessão que os feedbacks depois foram assim, acho que a gente nunca, faz muito tempo que a gente não começava uma conferência assim. E eu falei, glória a Deus, porque eu chorei muito. Eu falei, Deus, porque o Senhor foi fiel à sua própria palavra. Porque eu sabia que eu precisava de um jejum, mas eu sabia também que eu não tinha conseguido, e eu tentei. Eu choro, assim, falando disso, porque Deus é muito maior do que a minha consagração. E eu sou uma pessoa que, assim, nós temos que nos consagrar. Mas quando eu não consigo me consagrar desse jeito, de jejum, a minha vida de consagração, ela é uma vida de dependência, né, de Deus. Então ele vai se derramar.
Então, nesses jogos que você fez o jejum e ele tinha te pedido, ele se derramou, e aí depois ele falou, mas agora você não vai fazer, porque não é o jejum que faz você Uhum. performar desse jeito. É. Sou eu, e é a sua obediência à minha palavra. É. Então, isso é muito forte. E aí, a gente chegando aqui ao fim, se quiser comentar alguma coisa disso, fique à vontade, mas também se puder deixar algum conselho final, alguma palavra de sabedoria final, alguma coisa que está queimando no seu coração para o pessoal que está ouvindo, que vá realmente incentivá-los a viver essa vida totalmente entregue, que eu vejo, assim, é evidente na sua vida e na vida da sua família, essa entrega ao Senhor. Você contando sobre essa experiência, ela faz muito sentido, porque eu também já vivi isso. E assim, o Senhor, ele sonda realmente as intenções do nosso coração. Isso é bom. Nos tira de um lugar de... Nos tira, não nos deixa entrarmos num lugar de performance, né? E como você falou, eu tenho uma vida de jejum, eu tenho uma vida de consagração. É claro que o Senhor, ele sempre vai nos pedir em momentos específicos para que nós venhamos a jejuarmos. Mas o mais lindo é isso. Porque querendo ou não, você também se colocou num lugar de dependência. Aham. Senhor, se o Senhor não chegar... E você viu que realmente é o Senhor quem faz. Eu também já tentei jejuar em alguns outros jogos. Eu falei, não, eu vou. Eu estava com algumas limitações físicas também. E nada aconteceu. Aham. Eu tive que quebrar o jejum durante o jogo, porque realmente eu estava sem força ali para conseguir jogar. Então isso é muito bom, porque tudo nasce de um lugar de dependência e relacionamento. É como você falou, a gente já está caminhando para o final. Um dos meus maiores arrependimentos que eu tenho na vida é de não ter jejuado mais e orado mais. Então, talvez eu esteja falando aqui nesse momento para pessoas que são mais jovens do que eu, sejam atletas profissionais, sejam profissionais de outras esferas também. Então, primeiro tem que nascer de um lugar de intimidade com o Senhor. Mas eu sei que o Senhor, ele quer fazer história com pessoas nessa terra. E eu creio sinceramente que o Senhor, ele está levantando uma nova geração que está disposta a pagar o preço que for necessário para que o evangelho seja pregado, para que o reino de Deus seja expandido, para que vidas conheçam a Jesus. Amém. Então, a minha palavra final aqui é para que você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, realmente o Senhor nos chama para uma vida sacrificial e vale a pena. E talvez o Senhor esteja convocando você para começar a fazer histórias com Ele, dentro da sua esfera, construindo aos poucos, mas que nunca entre num lugar de performance, e sim de um relacionamento íntimo e no lugar de dependência. Mas eu sinto no meu espírito, em pessoas agora que estão nos assistindo, que o Senhor está te chamando para uma vida de jejum e oração. Amém. Você sabe disso. E a pessoa que vai ser beneficiada, a pessoa que vai ser realmente, que vai colher esses resultados é o Senhor, vai ser o Senhor e o reino de Deus. Sim. Então, que você realmente possa estar disposto realmente a pagar o preço, abrir mão do que for preciso para que o evangelho seja pregado, para que o reino de Deus seja expandido, para que outras pessoas conheçam a Jesus. E nós estamos nessa terra para fazermos histórias com o Senhor. O Senhor está te chamando para fazer história com Ele. Você consegue orar pelo pessoal? Claro. Pra gente selar isso daqui? Amém. Senhor, nós oramos agora agradecendo ao Senhor pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo agora de falarmos de um assunto tão importante. Sim. Que nasce de um lugar de relacionamento. Senhor, nós entendemos que o jejum não é uma fórmula. Nós entendemos que a melhor fórmula é nós dependermos do Senhor. Sim. Nós sabemos que a nossa vida com o Senhor ela é construída no secreto. Então eu oro agora, Senhor, pedindo para que o Senhor levante uma nova geração de discípulos de Jesus. Não uma geração de cristãos, não uma geração de evangélicos, não uma geração de crentes, mas uma geração de discípulos que estejam realmente dispostos a fazer histórias com o Senhor. Sim. Nós sabemos que nós somos frutos, Pai, de sementes que nós não plantamos, Senhor. Sim. Nós sabemos que nós fazemos parte, Senhor, de um plano muito maior. E, Senhor, levanta realmente pessoas que estão dispostas a entregarem tudo ao Senhor, a obedecerem até que custe a própria vida. Senhor, levanta novos intercessores, levanta, Amém. Senhor Deus, novos discípulos nas esferas da sociedade. Amém. Senhor, levanta homens que realmente estejam dispostos a depender do Senhor, Amém. Pai. Senhor, nós sabemos que sucesso na terra não é sucesso no céu.
Senhor, levanta homens e mulheres que tenham a mentalidade de terem a aprovação do Senhor, Pai, ainda Amém. que não tenha a aprovação humana. Então eu oro para que o Senhor venha dar favor, oro para que o Senhor venha dar graça, oro para que o Senhor possa, através do Teu Espírito, Senhor Deus, nos ajudarmos a continuarmos dependentes do Senhor. Assim eu oro com gratidão no nosso coração por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda irá fazer para a glória do Teu nome. Senhor, de tudo que nós conversamos aqui, que o Teu nome seja glorificado, que o Senhor seja exaltado. Assim nós oramos com gratidão no coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. É isso aí, gente. Chegamos ao fim do nosso episódio. Também só lembrando que saiu o Devocional da Mulher Real, então tem link aqui embaixo para você adquirir. Deus te abençoe, compartilha com alguém e até o próximo episódio.